A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para celebrarmos o nome do Senhor. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Carta de Tiago, do apóstolo Tiago para a amada Igreja de Cristo, capítulo 5, versículos 7 e 8. Eu estarei lendo na Nova Versão Internacional. Você pode acompanhar através da sua Bíblia, do seu smartphone, mesmo que seja em outra versão, não importa. A palavra do Senhor ela é a mesma, ela é poderosa, ela é eficaz. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Quero te convidar, aonde você está, a fechar os seus olhos e orar juntamente conosco. Pai querido, Pai de amor, Pai maravilhoso, nós te louvamos, porque apesar deste tempo difícil que enfrentamos, o Senhor não nos abandona. E mesmo em nossos lares, o Senhor continua conosco. E que bom, Pai querido, porque o Senhor nos permite, através deste tempo, continuar desfrutando da comunhão com os irmãos e do estudo da palavra de uma forma diferente, através da tecnologia da internet. Pai, seja com aquele que está nos ouvindo, que a Tua palavra penetre em nossos corações e possa produzir frutos segundo a Tua vontade. Transforma o nosso viver, dá-nos entendimento da Tua vontade e um coração disposto a Te obedecer em todo o tempo, Pai querido. Assim nós te pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, a palavra do Senhor nesse texto que nós lemos é um convite de Tiago, uma palavra de ânimo do apóstolo Tiago para a sua igreja já naquela época, mas também nos dias de hoje, para permanecermos firmes na esperança da vinda, da volta de Cristo Jesus, para termos paciência mesmo em tempos difíceis. Nós somos chamados pela palavra do Senhor a manifestar a paciência, a aguardar pacientemente pela volta de Cristo Jesus. Nós não sabemos exatamente quando será, não sabemos se será hoje, talvez não tenhamos nem tempo de terminar essa mensagem. Pode ser amanhã, pode ser daqui a uma década, não sabemos quando será. Mas uma coisa a palavra nos diz, para aguardarmos, porque ela acontecerá. É algo real, é algo verdadeiro. Independente do dia, se vai ser agora ou se vai ser num tempo ainda distante, o Senhor Jesus voltará. Mas compete a nós aguardarmos sem desânimo, permanecermos firmes nessa promessa de Cristo Jesus. E nós queremos meditar então nesse tema nessa noite, a espera do cristão, a importância do povo de Deus de esperar pacientemente, com seu coração sempre firme, com a alegria de saber que a promessa de Jesus ela é fiel e que um dia ele voltará para buscar a sua amada igreja. Lembrando que igreja não é templo, mas a igreja somos eu e você, é o povo de Cristo, independente de placa, independente de denominação. Aonde estiver um coração entregue ao Senhor Jesus, ali está a igreja, e estes é quem o Senhor um dia voltará para buscar. Mas por que essa advertência de Tiago? Por que Tiago então deixa essas palavras já para aqueles dias, mas também para nós? Porque a importância de estarmos atentos a este aviso do apóstolo para a amada Igreja de Cristo Jesus. Porque Tiago, ele já reconhece naqueles dias que viriam tempos difíceis. E aliás, mais do que nunca, essa mensagem é propícia para nós. Nós temos vivido dias difíceis. Confesso que quando 2019 terminou, eu esperava um ano diferente, um ano de 2020 mais tranquilo, mais repleto de alegrias. Mas nós temos vivido um dia difícil. Nós temos vivido tempos difíceis. E não apenas por causa da pandemia, mas até mesmo pela circunstância, pela época em que vivemos, pela queda da moral e da ética e tantas coisas. Realmente nós temos vivido tempos difíceis para aqueles que de fato querem ser crentes verdadeiros. Para aquele que leva o Evangelho de Cristo como brincadeira, como um crente apenas de final de semana, nada mudou. Mas para aquele que realmente quer servir ao Senhor com integridade, vivendo uma vida de santidade segundo o propósito de Deus,
Realmente os dias não são fáceis. E Tiago já sabia que nós viveríamos dias em que a nossa fé seria colocada em xeque, dias em que nós seríamos desafiados a desistir. Eu sei que quando muitas pessoas pensam na volta de Cristo, nos dias finais, pensam que viveremos tempos em que teremos que ou negar ao Senhor Jesus ou pagar com a própria morte, né? Talvez seja isso, mas eu penso mais que nosso desafio agora é de permanecer fiéis na fé quando é muito mais fácil desistir. Eu não penso que será algo físico, como se alguém colocasse uma arma na nossa cabeça, mas em situações onde seremos pressionados e onde será muito mais fácil negarmos a fé em Cristo Jesus. E diante disso, Tiago já nos adverte, então, da importância de permanecermos firmes. E não só isso, mas depois eu te convido a ler os versículos anteriores, versículos 1 a 6 do capítulo 5 de Tiago, onde Tiago descreve uma cena de injustiça social. Tiago fala, já naquele tempo, de pessoas ricas retendo os salários de seus trabalhadores, ou seja, homens poderosos, pessoas com poder, que têm funcionários e que estão explorando esses funcionários, retendo o ganho deles, né? Retendo o salário que é justo. E a palavra do Senhor, já no Antigo Testamento, condenava isso veementemente, dizendo que Deus não vai deixar isso passar impune. Mas Tiago descreve essa cena, onde muitas vezes isso acontece. E em circunstâncias como essa, a nossa fé no amor de Deus muitas vezes é colocada em xeque. A fé na justiça de Deus muitas vezes é questionada. E não somente isso, mas Tiago segue falando que viveríamos dias em que o justo seria condenado e morto injustamente. Eu sei que nós esperamos que a justiça seja justa, né? Mas nem sempre isso acontece. Já naqueles dias, Tiago adverte para essa situação. E não é diferente nos dias de hoje. Infelizmente, muitas vezes o justo é condenado injustamente. Muitas vezes o pobre é ultrajado no seu direito, né? Naquilo que é devido a ele. Já naquele tempo e também nos dias de hoje. E nós temos vivido dias semelhantes. Por exemplo, nós temos vivido os dias, no contexto da nossa sociedade brasileira, de muito escândalo político e também no judiciário. Ainda esses dias eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. Quando nós pensamos no STF, por exemplo, nós pensamos em homens justos, homens honestos, homens corretos, né? Quando nós pensamos em políticos, queremos que sejam pessoas honestas, pessoas que abençoem o povo, pessoas que pensem no povo brasileiro, né? Em mim, em você, em todas as esferas da política. Mas nem sempre isso é o que acontece. E diante de circunstâncias como essa, de uma corrupção generalizada, de uma justiça que muitas vezes acaba sendo injusta, não é difícil a gente desanimar. Não é difícil perder a esperança. E muitas pessoas de fato acabam perdendo a esperança em tempos melhores. E não só isso, mas há pessoas que chegam até mesmo a perder a fé na justiça e no amor de Deus. E isso é muito sério, irmãos. Nós precisamos estar firmes na certeza do amor de Deus em sua justiça, independente das circunstâncias, do que as situações possam parecer dizer. Essa semana eu vi a notícia de um cantor gospel norte-americano, se não me falha a memória. E este cantor, ele se declarou ateu. Ele disse que não cria mais em Deus, porque para ele, como pode haver um Deus amoroso e a pandemia do coronavírus ao mesmo tempo? Ele não consegue conceber a existência de um pai amoroso, de um Deus amoroso e de uma situação como essa que nós estamos vivendo, nós estamos atravessando. Eu não vou entrar nem no mérito da questão, porque isso aqui precisaria de um outro tempo para a gente estudar mais sobre isso, sobre as injustiças da vida e ainda assim entender que Deus está no controle de todas as coisas. Mas a questão, irmãos, é que muitas vezes nós também somos desafiados a continuar crendo em situações como essa, de pandemia, de mortes, e graças ao bom Deus que na minha família e das pessoas que estão aqui em nossa cidade, ainda ninguém perdeu um ente querido por causa dessa doença. Mas já vimos pessoas que perderam, já ouvimos falar de pessoas que perderam e nós temos compaixão dessas pessoas também. Mas eu entendo que é muito mais difícil crer no amor de Deus quando o mal bate em nossa porta.
quando nós passamos por uma situação como essa. Mas a verdade é que Tiago já sabia que situações como essa sobreviriam sobre aqueles que creem em Cristo Jesus também. Nós não estamos isentos de problemas. O Senhor Jesus nunca disse que nós viveríamos uma vida perfeita e isenta de problemas. Pelo contrário, ele disse que neste mundo nós passaríamos por aflições também. Portanto, a palavra de Tiago para nós é uma palavra de ânimo, é uma palavra para não desistirmos diante das adversidades e contradições da vida. Esta vida, marcada pelo pecado, ela é cheia de contradições. Nós vamos ter lutas, nós vamos ter perdas também nesta vida, mas ainda assim precisamos entender que em todas as circunstâncias o Senhor não nos abandona e que também um dia Ele voltará e a nossa glória, a nossa verdadeira recompensa não é nessa vida, mas é no dia da volta de Cristo Jesus, quando receberemos a coroa da vida eterna. Uma vida que realmente vale a pena ser vivida eternamente, porque será uma vida perfeita. Então a palavra de Tiago para nós é de ficarmos firmes diante da vinda do Senhor Jesus que está próxima. Querido, se naqueles dias, há quase 2000 anos atrás, Tiago já dizia que a volta de Cristo estava próxima, quem dirá agora? Certamente que está muito mais próxima. Por isso, nós precisamos estar preparados, precisamos estar prontos, precisamos esperar com paciência. Mas como nós devemos então esperar? Se o Senhor Jesus vai voltar e a palavra do apóstolo é para esperarmos, como nós devemos esperar? No versículo 8, Tiago já nos diz como nós devemos esperar. Primeira coisa, ele diz que nós devemos esperar com paciência. Mas eu quero já chamar a sua atenção, porque quando Tiago fala de paciência, não é uma paciência qualquer, não é uma paciência humana. A palavra que Tiago usa para a paciência no original em grego é makrotimeo, que significa não perder o ânimo, perseverar bravamente ao sofrer infortúnios e aborrecimentos, suportar as ofensas e injúrias de outros, ser tardio em irar-se ou vingar-se. Entende, meu querido, que não é aquela paciência. Eu vi até um videozinho engraçado essa semana de uma criança e a pergunta é: você é paciente? Uma criança tentando colocar um canudo num copo e já rapidamente ela joga ali toda impaciente. Tem gente que vive esse tipo de paciência, né? Mas não é a paciência humana que a palavra está dizendo. É uma paciência que vem da parte de Deus. É uma paciência sobrenatural. É a paciência que Gálatas, capítulo 5, versículo 22, nos diz que é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo de Deus. É a paciência. Entre todas as virtudes está lá a paciência, a capacidade de suportar todas as circunstâncias, mesmo as mais difíceis. E não é uma capacidade, entenda isso, é importante você entender isso. Não é uma capacidade vinda de você. Não é algo que vem do nosso interior, de nós mesmos. Mas é algo que vem da parte de Deus. Por isso que é importante entendermos isso. Podemos suportar porque não é uma paciência baseada nas minhas forças. Pobre de mim se tivesse que depender de mim mesmo, né? Mas é uma paciência que vem de Deus. É Deus quem nos dá essa capacidade de suportar as aflições, as injúrias, os problemas dessa vida e permanecermos firmes, mesmo quando a situação não parece favorável, mesmo quando nós somos colocados em xeque diante de uma pandemia como a que estamos enfrentando. É interessante também que a palavra paciência no grego, como eu já te disse, é makrotimeo, e ela tem a sua origem na palavra timos, que significa paixão. É interessante que essa palavra paixão no grego, ela significa ira que ferve de forma imediata e logo se acalma outra vez. É como quando você começa a ferver a água, e aí começa aquele processo de ebulição e fervura, e daqui a pouco você desliga o fogo e rapidamente a água para de ferver. Embora ela continue quente, mas ela para de ferver. Este é o significado da palavra, da paciência que Tiago está nos dizendo. Isso é importante entendermos também, querido, porque paciência não é ausência da vontade de desistir. Talvez as pessoas pensem, talvez você pense, que porque você sente vontade de desistir diante dos problemas, das lutas, do cansaço do dia a dia, pronto, você já não tem mais fé, você está fraco. Isso não é verdade. Paciência, então, não é
a ausência da vontade de desistir, mas é a capacidade de resistir apesar dessa vontade. Me pergunto se eu já pensei muitas vezes em desistir do pastoreio. Muitas vezes. Não é fácil. Tantas e tantas circunstâncias na minha vida que eu pensei em desistir. E até mesmo na caminhada algumas vezes por causa das lutas. Mas quando eu olho para Cristo Jesus e eu clamo ao Pai, Ele me renova e me dá a capacidade, não das minhas forças, mas de Deus, para persistir. Apesar das lutas, apesar da vontade de parar, o Senhor nos dá condições de seguir em frente. Em segundo lugar também, nós vemos que Tiago nos manda, nos adverte, nos aconselha a esperarmos fortalecendo o coração, para fortalecer os nossos corações. No original em grego, este fortalecer o coração significa tornar firme, sólido, estável, colocar firmemente, ficar de pé. Eu penso aqui, nós estamos num processo de reforma na nossa igreja, melhor dizendo, da construção do novo templo, e eu pude acompanhar ali quando eles colocaram as colunas, quando fizeram ali as sapatas de sustentação das colunas, toda aquela estrutura que mantém o templo firme, né, inabalável. E realmente é uma estrutura impressionante. E eu penso, quando Tiago diz sobre permanecermos firmes, justamente nessa cena de uma coluna que, embora seja alta, grande, pesada, ela está firme nas suas bases. E assim nós também precisamos ter o nosso coração firme na base, o nosso coração estável. Mas infelizmente muitas pessoas se deixam abalar diante das crises da vida, diante de uma pandemia, diante da morte, diante de uma perda. E eu sei que não é fácil, mas Tiago diz para termos o nosso coração firmados, o nosso coração estável. Nós não podemos ser crentes instáveis. E é interessante aqui que ele usa a figura do agricultor. No texto que nós lemos, ele fala que o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas. É interessante que o processo de plantar e colher não é algo instantâneo. Nós vivemos numa região agrícola e leva-se alguns meses entre o processo de preparar a terra, plantar, e depois você ver a semente germinar, né? Tem um cuidado que precisa ser tomado para que ela possa crescer saudável, até que chega o grande dia da colheita, o dia de colhermos aquilo que plantamos. Mas é interessante Tiago usar essa expressão, né, essa figura do agricultor, porque assim também nós devemos esperar, semeando com a certeza de que nós colheremos. Querido, você acha que se algum agricultor não tivesse a certeza de que se ele plantar ele vai colher, ele iria plantar? Faz sentido para você? De forma alguma. Se alguém planta, planta porque quer colher. Se alguém tem todo o trabalho de plantar uma semente, é porque ele espera colher. Ele pode até não saber o quanto ele vai colher, mas ele tem a convicção de que ele vai colher. Do contrário, ele não faria isso. Seria arriscado demais, né? Assim também, então, Tiago nos manda esperarmos do Senhor. E nós esperamos porque temos a firme certeza, pela fé, que a promessa de Cristo é verdadeira. E no devido tempo, ele virá. Assim como o agricultor planta e sabe que ele vai colher, nós esperamos, mas não é uma fé tola, uma fé sem sentido, mas é uma fé baseada na firme convicção de que Cristo irá voltar. Hoje nós plantamos fé, amanhã nós colheremos as bênçãos do dia da volta de Cristo Jesus. Em Tiago, capítulo 1, versículos 6 a 7, o apóstolo nos adverte mais uma vez. Ele diz que quem não tem fé, mas vive duvidando, é semelhante à onda do mar agitada pelo vento. Não receberá coisa alguma de Deus. Aqui nesse contexto, Tiago está falando sobre a importância de crermos que se colocarmos nossas necessidades diante do Senhor, pedirmos em oração, o Senhor nos sustentará. Ele nos ouvirá, Ele nos acudirá. E assim também é na firmeza da fé na volta de Cristo Jesus. Se a gente vive como o vento, como a onda agitada pelo vento, ora cremos, ora não cremos, querido, você está a um passo de se desviar dos caminhos do Senhor. Firme o seu coração, tenha o seu coração firme, fortaleça o seu coração.
Faça como Jeremias nos diz, para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Lembre-se de como Deus tem agido na sua vida em tempos de bonança, para que no momento de dificuldade você tenha a paz e a certeza de que Deus continua ao seu lado. Então não desista, porque a recompensa vale a luta. Aliás, nada nessa vida que vale a pena vem de mão beijada, né? Tudo demanda luta, demanda persistência. Para você fazer uma faculdade e ter um diploma, você precisa persistir. São horas e horas de estudos, de provas e até mesmo vontade de desistir. Mas aquele que persevera, colhe a bênção da vitória. E assim também Tiago nos diz, para perseverarmos, porque vale a pena a recompensa da volta de permanecermos firmes até a volta de Cristo Jesus, porque nesse dia receberemos novas vestes, um corpo novo e subiremos para a presença do nosso Senhor Jesus, de onde nunca mais voltaremos, porque estaremos para sempre na presença do Pai de amor. Salmos 25, versículo 3, o salmista diz: nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Se você esperar no Senhor, não espere em homens não. Não espere em políticos, porque pessoas que esperam de homens certamente se decepcionarão, porque homens são falhos e limitados. Mas se esperarmos do Senhor, jamais seremos confundidos, jamais seremos decepcionados. Por mais que hoje você possa sofrer ultraje, zombaria, por mais que haja pessoas que hoje possam tentar te desanimar, zombar da sua fé, permaneça firme, porque no dia da volta de Cristo Jesus, aqueles que permanecerem firmes receberão a coroa da vida eterna, receberão a bênção no cumprimento da promessa em suas vidas. Então eu quero terminar te dizendo, meu querido, minha querida, para não desanimar. Especialmente você que está na sua casa agora, talvez com medo, sem saber o que vai ser o futuro, com as incertezas dessa vida. Eu também não sei o que vai acontecer, como vai acontecer, mas eu sei que Deus está no controle de todas as coisas e minha vida está nas mãos do Senhor. E o verdadeiro cristão, aquele que depende e confia no Senhor Jesus, até na morte ele é mais que vencedor. Porque o dia que fecharmos os olhos para esta vida, nós estaremos naquele mesmo instante na presença do Senhor. E aqueles que estiverem vivos na volta de Cristo Jesus terão seus corpos transformados e receberão a entrada, né, na vida eterna, né? Eu espero que você esteja comigo nesse dia, meu querido e minha querida. Que estejamos todos juntos, firmes. Não se deixe abalar pelo medo. Embora você possa estar enfrentando um momento difícil agora. Talvez você que está me ouvindo sofreu perda na sua família. Eu não sei o que está se passando no seu coração e no seu dia a dia. Mas eu te digo que Deus, Ele está ao alcance de um clamor. Clame ao Senhor. Não desista, e se for preciso, se ajoelhe diante do Senhor e clame: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e o Senhor te socorrerá, te sustentará e te dará fé e perseverança, paciência e um coração firme para permanecer inabalável até o dia da volta de Cristo. Eu quero orar com você nesse instante. Feche seus olhos. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Pelas palavras de Tiago, que há tanto tempo atrás já nos advertiu da importância de permanecermos firmes. Obrigado porque em Ti temos a certeza de que a nossa fé não é em vão, mas o Senhor um dia voltará nas nuvens como o Senhor um dia veio. O Senhor voltará novamente para buscar a sua amada igreja, aqueles que se prostram na Tua presença, aqueles que entregaram seus corações a Ti. Pai, dá-nos firmeza, especialmente diante de tempos difíceis como esse. Não sabemos as lutas que teremos amanhã, mas sabemos que o Senhor estará ao lado daqueles que de Ti dependem e buscam a Tua presença, que buscam o Teu poder e o Teu fortalecimento. Fortaleça-nos, Senhor, que o Senhor cele os nossos corações para Ti e não permita que o Teu filho ou Tua filha se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Assim eu te peço, Pai, e que naquele grandioso dia nós possamos nos regozijar, porque o Senhor, Pai, voltará para buscar aqueles que Te amam, aqueles que esperaram pacientemente, e toda vergonha será transformada em glória e honra. Assim nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Querido irmão, que bom que você pôde estar conosco aqui neste tempo de louvarmos ao Senhor, meditarmos na sua palavra. O meu desejo é que você permaneça firme para que estejamos juntos no dia da volta de Cristo Jesus.
Quero lembrar também que você se inscreva em nosso canal para continuar recebendo as notificações do YouTube, para ouvir as próximas mensagens. Peço que você compartilhe essa palavra com outras pessoas, para que mais e mais vidas sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Deixe o seu joinha aí também, para que o YouTube entenda que você quer receber mais materiais, mais conteúdos como este. E nunca se esqueça de orar por nós. Nós precisamos das suas orações, assim como também oramos para que você permaneça firme e inabalável. No mais, que você tenha uma ótima semana, fique na paz e Deus te abençoe.